Voltamos de recado dado agora. Selma, eu vou te contar, viu, Selma? A polêmica que envolve o transporte coletivo há muito tempo, né? Na Grande Aracaju. Não é de hoje, é uma coisa muito séria, vai se arrastando por tempos e tempos. Os problemas vão se acumulando, os desafios são muito grandes. Transporte coletivo na nossa Grande Aracaju é um tremendo desafio. O Ministério Público pede a anulação de uma portaria da SMTT que determina, você deve se lembrar aqui, comentamos aqui, a instalação das catracas sobrepostas nos veículos coletivos, essas catracas que também integram a frota de transporte público. A Selma Souza está ao vivo com a promotora, a doutora Elza Missano, para saber dos detalhes, porque nós nos lembramos, a gente se lembra, me lembro, viu, Selma, perfeitamente, até testes foram feitos com as pessoas e tudo mais para entender como é que esse problema, afinal, das catracas, as catracas estendidas, como é que esse problema pode ser resolvido. Chegamos a um consenso, a uma solução? Seja bem-vinda, Selma. Boa tarde para você. Isso mesmo, viu, Sérgio? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Essa questão das catracas tem gerado uma grande polêmica, uma grande repercussão e, acima de tudo, também muito constrangimento, principalmente para os usuários. Houve, como você bem destacou, esses testes que foram realizados no mês de março e a gente vai entender, então, com a doutora Elza Missano, promotora, o porquê, né, dessa decisão, então, desse pedido, dessa anulação. Isso foi resultado, então, desses testes? O que é que foi identificado? Boa tarde. Boa tarde ao Sérgio, boa tarde a todos. O Ministério Público, ele vinha estudando essa questão, fizemos uma grande reunião, inclusive com a apresentação de ônibus, que estavam em fase de testes pelas catracas que foram apresentadas. Ocorre que, ao analisarmos toda a legislação, inclusive as regras da BNT, nós detectamos que há definições com relação ao tamanho, ao distanciamento dessas catracas. Então, vamos lá. A catraca regular, que é definida pela NBR, ligada, que é justamente a norma técnica da BNT, estabelece que a altura dessa catraca até o piso, ela deve ter 1,5 m. Até 1,5 m. Quando você faz a sobreposição de outra catraca, ela vira quase 2 metros, 1,80 m. Né? Então, o que acontece? A SMTT, em 2023, editou uma portaria estabelecendo essas chamadas catracas duplas, que é a sobreposição de catraca, e com isso aumentou esse tamanho, contrário às normas da BNT, além do que, do braço inferior até o piso, pelas regras técnicas, só pode ter 400 milímetros e pela portaria da SMTT, 200 milímetros, o que significa dizer que você não consegue passar nenhuma sacola. Então, diante disso e dos graves constrangimentos que a população vem reclamando, não só no Ministério Público, mas na própria imprensa mesmo, nós resolvemos pedir, em face de tutela, que é liminar, tutela antecipada, que haja suspensão dos efeitos dessa portaria, com base nas regras da BNT, e ao mesmo tempo que seja proibida, a SMTT proíba que quaisquer outros ônibus, né, veículos de transporte coletivo venham a fazer essa instalação. A gente observou alguns ônibus, né, alguns ônibus novos que chegaram com um modelo diferente. Mesmo assim, se adequa a essa norma? Sobreposição vai sempre ultrapassar aquilo que está estabelecido na norma técnica. Pelo menos esse é o entendimento do Ministério Público. Se você deixa uma parte da população com mobilidade reduzida, por exemplo, mulheres grávidas, pai e mãe com criança de colo, pessoas com dificuldade de locomoção, o idoso, você imagine ter um pânico no ônibus, né? Qualquer situação de emergência, você tem uma catraca que é um impedimento de você fazer a circulação. Da mesma forma, causa constrangimento também pedir que essas pessoas fiquem na parte anterior do ônibus, onde na verdade você tem poucos assentos e ali você vai fazer uma concentração maior com risco de acidentes. Com certeza, em horário de pico, então a situação é ainda pior. Qual seria então, né, a solução, doutora, para essas empresas? Seguir as normas estabelecidas pela BNT, podendo ser instalados dispositivos, desde que não desnature as condições técnicas de medição que são estabelecidas na NBR.
Podem ser câmaras de segurança, pode ser monitoramento pela Guarda Municipal, pode ser efetivamente a responsabilização criminal de quem está fazendo isso, né, que está prejudicando a receita das empresas e, consequentemente, isso vai influenciar no preço de tarifa. Então, tudo isso deve ser feito. Agora, quem não pode pagar é a população, né, diante, muitas vezes, da ineficiência do processo de fiscalização. A partir de agora, então, quais serão as próximas etapas? O Ministério Público ajuizou ontem a sessão civil pública, o Poder Judiciário extremamente ágil, o juiz da 12ª Vara Cível, que é a Vara de Fazenda, já determinou a intimação da SMTT para que se manifeste no prazo de 72 horas. Vamos aguardar. Esperamos que a gente consiga, que a população consiga essa tutela antecipada, porque o pedido final do Ministério Público é efetivamente pela nulidade dessa portaria da SMTT, que é de 2023, e a remoção dessas catracas. Obrigada, viu, doutora, pela sua participação conosco. Está aí, então, Sérgio, todos esses critérios que levaram o Ministério Público, né, solicitar, então, a anulação dessa portaria da SMTT. Volto com você. Selma, essa trabalha, viu, doutora Elza Missano? Deixa um abraço para ela. Ministério Público sempre atento. E ela, a frase-chave é exatamente essa: o que não pode é a população pagar pela incompetência da empresa prestadora de serviço. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, doutora Elza. Muito obrigado também, minha querida Selma. E é absolutamente total, verdadeira a colocação da doutora. É a defesa intransigente da nossa comunidade. Eu tinha para mim, né, que aquelas catracas ali não iriam funcionar satisfatoriamente. Eu me lembro dessa história. Aí você tem que ter uma boa vontade, tem que ter consciência, tem que ter um olhar apurado, né? Respeitar a situação, ver no que possa vir a dar. Mas, na verdade, o que acontece? Eu pergunto para você, me responde, você conhece algum serviço público de qualidade aqui nesse país? Aqui nesse estado, aqui nessa cidade? De ótima qualidade, você pode até vir a conhecer. Mas para mim é muito raro, é uma raridade. Agora, o transporte coletivo, de modo geral, é de péssima qualidade. Nós temos agora possibilidades, existem propostas de soluções, que não vai dar tempo de a gente comentar aqui. É uma série de propostas e tudo mais que estão sendo implementadas também. Me parece há um vislumbre de melhora, pode vir a melhorar. Nós já estamos vendo sucatas rodando por aí, estamos vendo ônibus com mais de 12 anos, realmente, olha só que impressionante, se esquecendo do próprio trato, do próprio contrato, do que foi estabelecido em contrato, não mais que 12 anos. E aí você vê, já tem sucatão circulando por aí. Mas já, gente, pelo amor de Deus, vamos ficar atentos, portanto, em defesa, repito, intransigente dos direitos da nossa população por um transporte coletivo digno, transporte coletivo de qualidade. É isso que o nosso povo merece.